Enquanto alguns lutam para sobreviver com milhares, existem lugares onde R$ 1.000 ainda compram dignidade, conforto e até uma vida de rei. No Brasil, longe dos grandes centros e do custo de vida sufocante, existem cidades onde o dinheiro parece valer mais. Lugares simples, mas cheios de oportunidades para quem sabe viver com estratégia. Aqui, o básico não é um luxo, é realidade. Neste vídeo, você vai descobrir 7 cidades brasileiras onde é possível viver com cerca de R$ 1.000 por mês. Não estamos falando de riqueza ou ostentação, mas de algo talvez mais raro hoje em dia: tranquilidade, liberdade financeira e qualidade de vida. E se você gosta de conteúdos assim, que abrem sua mente e mostram caminhos diferentes, já se inscreve no canal agora. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos reais, úteis e que podem mudar sua vida. Agora me diz, você teria coragem de trocar a correria das grandes cidades por uma vida mais simples, e talvez até melhor? Barbalha, CE. Barbalha, no interior do Ceará, é um daqueles lugares onde o custo de vida ainda segue uma lógica antiga, bem distante da inflação acelerada dos grandes centros, e isso muda completamente a forma como o dinheiro funciona no dia a dia. Porque com cerca de R$ 1.000 por mês você consegue organizar uma rotina estável, principalmente se optar por alugar um quarto ou dividir uma casa simples, onde os valores giram entre R$ 250 e R$ 400 dependendo da localização e das condições do imóvel, enquanto contas básicas como água e energia permanecem relativamente baixas, muitas vezes não ultrapassando R$ 120 no total quando divididas, o que já cria uma base de moradia muito mais leve do que em praticamente qualquer capital brasileira. A alimentação também pesa muito menos no orçamento, especialmente para quem compra em feiras locais ou diretamente de pequenos produtores, já que é comum encontrar frutas, verduras e alimentos básicos com preços significativamente menores do que em supermercados de grandes cidades, permitindo manter uma alimentação completa com algo entre R$ 300 e R$ 400 por mês sem grandes dificuldades. Além disso, o custo com transporte tende a ser reduzido porque a cidade é compacta e muitos deslocamentos podem ser feitos a pé ou com gastos mínimos em transporte alternativo, o que ajuda a manter o orçamento sob controle mesmo para quem não tem renda variável ou extra. O ponto mais relevante sobre Barbalha não é apenas o preço baixo, mas a previsibilidade dos custos, porque diferente de cidades maiores onde despesas inesperadas surgem com frequência, aqui o padrão de gastos tende a ser estável ao longo dos meses, o que permite um planejamento mais consistente mesmo com uma renda limitada. Isso abre espaço para algo que quase não existe em grandes centros com esse orçamento, que é a possibilidade real de não apenas sobreviver, mas manter uma rotina tranquila. Com alimentação adequada, moradia garantida e um nível básico de conforto que, dentro desse contexto, já representa uma diferença significativa na qualidade de vida. Juazeiro do Norte, CE. Juazeiro do Norte apresenta um cenário um pouco diferente de Barbalha porque, apesar de ainda ser uma cidade de custo acessível, ela possui um volume maior de comércio, serviços e circulação de pessoas, o que impacta diretamente nas opções disponíveis para quem vive com um orçamento enxuto. E mesmo assim ainda é possível viver com cerca de R$ 1.000 mensais desde que haja organização, principalmente optando por moradias compartilhadas ou kitnets simples em bairros mais afastados do centro, onde os valores costumam variar entre R$ 300 e R$ 500, sendo esse o principal ponto de ajuste no orçamento, já que a cidade oferece mais opções, mas também pode apresentar pequenas variações de preço dependendo da região. No quesito alimentação, Juazeiro do Norte mantém uma vantagem importante por conta da grande quantidade de mercados populares, feiras e pequenos comércios, o que permite montar uma rotina alimentar com custos entre R$ 350 e R$ 450 mensais sem necessidade de recorrer a produtos caros ou industrializados. Além disso, o acesso a serviços básicos como internet, transporte e alimentação fora de casa é mais facilitado, e embora esses gastos possam variar, ainda é possível mantê-los dentro de um limite razoável, especialmente para quem adapta o estilo de vida e evita padrões de consumo mais elevados que são comuns em cidades maiores. O diferencial de Juazeiro não está apenas no custo, mas na dinâmica econômica mais ativa, porque ao contrário de cidades muito pequenas onde as oportunidades são limitadas, aqui existe uma circulação maior de dinheiro.
comércio informal e pequenas atividades que podem complementar renda, o que faz com que viver com R$ 1.000 não seja apenas uma questão de reduzir gastos, mas também de aproveitar o ambiente para manter uma rotina mais flexível, onde mesmo com um orçamento restrito ainda existe margem para adaptação, algo que dificilmente acontece em cidades grandes onde o custo fixo já consome praticamente toda a renda disponível. Crato, CE. Crato oferece uma dinâmica diferente dentro da mesma região do Cariri, porque apesar de estar próximo a centros mais movimentados, mantém características de cidade mais tranquila, com um ritmo que influencia diretamente no custo de vida, permitindo que uma pessoa organizada consiga viver com cerca de R$ 1.000 por mês sem comprometer necessidades básicas, principalmente ao optar por moradias simples ou compartilhadas, onde é possível encontrar quartos ou pequenas casas por valores entre R$ 250 e R$ 450, dependendo da proximidade com o centro ou com áreas mais valorizadas, enquanto despesas como água e energia continuam em níveis controláveis, frequentemente divididas entre moradores, reduzindo ainda mais o impacto no orçamento mensal. A alimentação em Crato segue a lógica do interior nordestino, com forte presença de feiras livres e produtos locais que tornam possível manter uma dieta equilibrada com gastos entre R$ 300 e R$ 400 mensais, especialmente para quem evita consumo frequente em mercados maiores ou produtos industrializados. Além disso, o custo com transporte tende a ser baixo porque a cidade permite deslocamentos curtos, em muitos casos, até mesmo caminhadas, o que elimina a necessidade de gastos constantes com ônibus ou combustível, contribuindo diretamente para manter o orçamento dentro do limite de R$ 1.000. O que torna Crato interessante não é apenas o valor reduzido das despesas, mas a estabilidade proporcionada por um ambiente menos pressionado economicamente, onde o custo de vida não sofre variações bruscas e permite um planejamento financeiro mais previsível, o que faz com que mesmo com uma renda limitada seja possível manter uma rotina organizada, sem surpresas frequentes, criando uma sensação de controle financeiro que é cada vez mais rara em cidades maiores, onde imprevistos e aumentos constantes tornam difícil qualquer tentativa de equilíbrio com um orçamento baixo. Petrolina, PE. Petrolina já apresenta um cenário mais urbano e estruturado, mas ainda assim consegue manter um custo de vida relativamente acessível para quem busca viver com cerca de R$ 1.000 por mês, especialmente ao considerar bairros mais afastados do centro, onde é possível encontrar quartos ou kitnets simples na faixa de R$ 300 a R$ 500, sendo esse o principal componente do orçamento, já que a cidade possui maior valorização imobiliária em algumas regiões, mas ainda oferece alternativas viáveis para quem está disposto a adaptar o padrão de moradia, enquanto despesas básicas como água e energia podem variar entre R$ 100 e R$ 180 dependendo do consumo. No aspecto alimentar, Petrolina se beneficia da forte produção agrícola da região, o que impacta diretamente nos preços de frutas, verduras e outros alimentos básicos, permitindo montar uma alimentação mensal entre R$ 350 e R$ 450 sem grandes dificuldades, principalmente para quem compra em feiras ou mercados locais. Além disso, a cidade oferece mais opções de serviços e transporte, o que pode aumentar levemente os gastos, mas ainda assim é possível manter despesas com transporte e comunicação dentro de uma faixa de R$ 100 a R$ 150 mensais se houver controle e planejamento. O diferencial de Petrolina está na combinação entre custo relativamente baixo e maior oferta de oportunidades, porque ao mesmo tempo em que exige um pouco mais de atenção ao orçamento em comparação com cidades menores, também oferece um ambiente econômico mais ativo, com comércio forte e circulação de renda, o que pode facilitar a busca por atividades informais ou complementares, tornando possível não apenas viver com um valor limitado, mas também encontrar formas de ajustar ou ampliar a renda ao longo do tempo, algo essencial para quem pretende manter estabilidade financeira em um cenário de orçamento reduzido. Mossoró, RN. Mossoró se destaca por ser uma cidade de porte médio com estrutura mais desenvolvida, mas que ainda preserva um custo de vida acessível quando comparado a capitais, o que permite que uma pessoa organizada consiga viver com cerca de R$ 1.000 por mês, principalmente ao optar por moradias mais simples ou compartilhadas em bairros afastados do centro, onde é possível encontrar quartos ou pequenas kitnets entre R$ 300 e R$ 500,
enquanto despesas básicas como água e energia costumam variar entre R$ 100 reais e R$ 180 reais dependendo do consumo e da divisão entre moradores, mantendo o custo fixo dentro de um limite que ainda cabe nesse orçamento reduzido. A alimentação em Mossoró segue um padrão semelhante ao de outras cidades do interior nordestino, com feiras livres e mercados populares que permitem manter uma dieta básica e equilibrada com algo entre R$ 350 reais e R$ 450 reais mensais, especialmente para quem evita gastos com produtos industrializados ou refeições frequentes fora de casa. Além disso, o custo com transporte pode ser controlado porque a cidade não exige grandes deslocamentos diários, permitindo manter despesas entre R$ 80 reais e R$ 120 reais mensais, dependendo da rotina, o que ajuda a fechar o orçamento dentro da faixa disponível sem comprometer outras necessidades. O ponto mais relevante em Mossoró é a combinação entre infraestrutura e custo, porque diferente de cidades muito pequenas onde faltam serviços, aqui existe acesso a comércio variado, hospitais, universidades e opções de renda informal, o que cria um ambiente onde viver com R$ 1.000 não depende apenas de cortar gastos, mas também de aproveitar a dinâmica econômica local para manter uma rotina mais estável, reduzindo a pressão financeira típica de cidades maiores onde o custo fixo já consome praticamente toda a renda. Parnaíba, PI. Parnaíba apresenta um cenário interessante porque une custo de vida baixo com proximidade de áreas turísticas, mas sem os preços inflacionados que normalmente acompanham regiões litorâneas mais conhecidas, o que permite viver com cerca de R$ 1.000 por mês desde que haja adaptação no padrão de moradia, principalmente escolhendo bairros mais simples onde é possível encontrar quartos ou casas compartilhadas entre R$ 250 reais e R$ 400 reais, enquanto contas básicas como água e energia costumam permanecerem níveis moderados, muitas vezes não ultrapassando R$ 120 reais quando bem controladas, o que já garante uma base financeira mais leve. A alimentação na cidade é facilitada pela oferta de produtos locais e mercados populares, permitindo manter um gasto mensal entre R$ 300 reais e R$ 400 reais com comida, especialmente para quem compra em feiras e evita estabelecimentos turísticos. Além disso, o custo com transporte tende a ser reduzido porque a cidade permite deslocamentos curtos, mantendo despesas entre R$ 50 reais e R$ 100 reais mensais dependendo da rotina, o que contribui para que o orçamento permaneça dentro do limite mesmo sem necessidade de cortes extremos. O diferencial de Parnaíba está na qualidade de vida associada ao custo, porque mesmo com um orçamento limitado é possível viver em uma cidade mais calma, com acesso à natureza e menor pressão urbana, o que reduz não apenas os gastos diretos, mas também o impacto psicológico de viver em ambientes mais caros e acelerados, criando um cenário onde o dinheiro rende mais não só financeiramente, mas também em termos de bem-estar e estabilidade no dia a dia. Teixeira de Freitas, BA. Teixeira de Freitas oferece um custo de vida relativamente baixo dentro do contexto do sul da Bahia, sendo uma cidade que, apesar de não ser pequena, ainda mantém preços acessíveis em comparação com regiões mais turísticas do estado, o que permite viver com cerca de R$ 1.000 por mês ao optar por moradias simples ou compartilhadas em bairros mais afastados, onde os valores de aluguel costumam variar entre R$ 300 reais e R$ 500 reais. Enquanto despesas básicas como água e energia ficam em torno de R$ 120 reais a R$ 180 reais, dependendo do consumo, mantendo o custo fixo dentro de uma faixa que ainda permite organização financeira. No quesito alimentação, a cidade oferece boas condições para manter gastos entre R$ 350 reais e R$ 450 reais mensais, principalmente para quem compra em mercados locais e evita consumo excessivo de produtos industrializados. Além disso, o custo com transporte pode ser mantido entre R$ 80 reais e R$ 120 reais dependendo da rotina, já que a cidade possui um tamanho intermediário que não exige deslocamentos longos, permitindo um controle maior sobre os gastos mensais mesmo com renda limitada. O principal ponto sobre Teixeira de Freitas é a sua dinâmica econômica baseada no comércio regional, o que cria um ambiente onde, mesmo com um orçamento apertado, existe possibilidade de adaptação e geração de renda complementar, tornando possível não apenas viver com R$ 1.000, mas também buscar formas de melhorar gradualmente a situação financeira, algo que faz diferença significativa para quem pretende permanecer por mais tempo em uma cidade sem depender exclusivamente de um orçamento extremamente restrito. No fim das contas,
O que essas cidades mostram não é apenas que dá para viver com pouco, mas que o valor do dinheiro depende muito mais de onde e como você vive do que da quantia em si, porque enquanto em alguns lugares R$ 1.000 mal cobrem despesas básicas, em outros ainda permitem uma vida organizada, estável e até com certo nível de conforto quando existe planejamento e adaptação. Isso não significa que seja fácil ou que não existam desafios, mas revela uma alternativa real para quem busca fugir da pressão financeira constante das grandes cidades, mostrando que, com escolhas estratégicas, é possível trocar custo alto por qualidade de vida e transformar um orçamento limitado em algo funcional e sustentável no dia a dia. Agora a pergunta que fica é simples, mas importante: você continuaria tentando sobreviver onde o custo só aumenta, ou consideraria recomeçar em um lugar onde o seu dinheiro realmente trabalha a seu favor?